Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um dia de Física Sem Lei. A gente aqui traz vários assuntos interessantes, pega coisas absurdas e tenta explicar sobre física disso, tenta brincar um pouquinho num bate-papo, entendeu? E hoje o assunto que a gente vai abordar vai ser qual aí? Hoje vai ser o Pantera Negra. A gente gravou um vídeo, mas deu problema, ele tá gravando de novo. É a segunda vez. A segunda A vez. gente gravou em homenagem a ele, ele morreu, mas deu errado, a gente está gravando de novo. Não teve som. Hoje tá tem. Mas se apresenta aí. Beleza, meu nome é Pedro Cibrão. Manuel Coelho. Rogério Vanis. Isso aí, galera. Então, a gente vai falar um pouquinho dele, das curiosidades de como funcionam os poderes dele, porque no geral ele não tem, mas sobre a tecnologia que ele usa e o famoso vibrânio, né? Tá. Ok? E aí, o que a gente tem? A gente vai partir do princípio que o vibrânio, para eles, é uma coisa fundamental para aquela cultura. Em cima dessa cultura, eles se fecharam como uma civilização, né? E aí tem os Panteras Negras, que é passado de geração em geração. E aí, Pedro, você poderia explicar como é que ele tem esses superpoderes, velocidade, agilidade, Então, ou não tem? a história basicamente de Wakanda é, resumindo, era uma tribo que tinha lá, caiu um cometa, há não sei quantos anos atrás, caiu um cometa, pessoas que são mais fãs vão saber identificar datas e coisas do tipo. Caiu um cometa lá de vibrânio, que é um metal que não é da Terra, veio de outro lugar, e eles começaram a explorar esse cometa. Não era nenhuma tribo, eram várias. Aí elas se juntaram, formaram Wakanda, e o líder de Wakanda seria o Pantera Negra, uma pessoa que representaria o líder de lá. E o poder dele vem de uma flor que só existe lá, uma planta que só existe lá, talvez devido às propriedades de vibrânio que ficaram na terra, né? Uhum. Afetou. E essa planta, fazendo um unguento, eles tomam e ficam com as habilidades físicas muito elevadas. E somente o Pantera Negra pode fazer isso, porque se tiver uma quantidade muito grande dessa droga no corpo e o corpo não aguentar, ele vai acabar morrendo de overdose aí. Mas isso a gente tem em culturas do mundo inteiro que utilizam esse tipo de coisa, né, Vanis? Chá, um tipo de ervas, alguns tipos. Ou é só do quadrinho? Hein, Rogério? É que eu lembrei agora Fala. daquela, algumas comunidades amazônicas que Exatamente. usam, né, alguns chás e tal. Mas enquanto vocês iam falando, eu fiquei pensando no senso de autopreservação deles. Né? É uma coisa que a gente pensa assim, se é uma coisa tão boa, tão poderosa, por que eles se fecharam em vez de compartilhar isso com a humanidade? Que, aliás, isso é um debate que surge durante o filme, né, no sentido de que alguns são favoráveis a essa abertura, outros não. Eu acho que se a gente olhar para a humanidade que a gente conhece hoje, a gente entende um pouco dessa questão filosófica, né, do Sim. porquê deles terem se fechado. Né? Eu acho que, no fundo, estavam protegendo, por mais benefícios que eles pudessem ter obtido com toda aquela tecnologia, o poder que poderia cair na mão de algumas pessoas erradas, né, que provavelmente foi o motivo deles se fecharem, né, e preservarem aquilo de uma forma tão rigorosa e restrita. Um pensamento filosófico, fazendo uma analogia muito grosseira até, mas um pensamento filosófico disso, de que eles estão pensando em terceiros, além deles, no mundo em si como um todo, seria a ideia de que, imagina o seguinte, para eles, entregar a tecnologia deles para os outros países é a mesma coisa que a gente chegar e entregar uma arma na mão de um moleque de 4 anos, 5 anos de idade e falar, toma aí, pode usar. Exatamente. Entendeu? É o pensamento deles. Cara, eles não têm capacidade para utilizar essa tecnologia de maneira pacífica e construtiva. O que deixa claro, pelo menos na história, é que eles se fecham, começam a evoluir tecnologicamente e a utilizar até essa tecnologia no Pantera Negra. Então, eles Tudo à se. base de vibrânio. Tudo a base de. Mas eles se fecham e começam a ter a cultura somente
do que está à volta deles. E não passar isso para fora da comunidade existente que eles têm acesso, né? Que as pessoas tenham acesso, eles têm a proximidade, não é isso? Sim, mas eles têm conexão com o mundo aqui fora. Sim. Não, eles têm, Eles mas têm. o mundo não tem com eles. Exatamente. E aí, de alguma forma, tentam, né, se conectar, fazer parte, enfim. Eles têm muita ciência. E o interessante é que eles utilizavam o Vibranium, provavelmente eles pegavam tecnologia externa no processo e juntavam com a tecnologia deles para fazer um aprimoramento, uma evolução. Um dos exemplos muito interessantes do Vibranium que eles usavam lá era aquele trem, né? Em que aquele trem se movia rapidamente, sem encostar. Cara, é um princípio utilizando Vibranium no processo, mas um princípio do trem-bala, que utiliza magnetismo no processo. Então, eles devem pegar o projeto do trem-bala, colocar Vibranium no processo, não sei necessariamente, porque a gente não teve acesso à estrutura dessa tecnologia, Sim. a estrutura dessa tecnologia, e eles utilizavam essa tecnologia para fazer aquele trem que era talvez tão bom ou melhor do que o trem-bala. Mas aí tem eu vou fazer uma pergunta para o Rogério. Rogério, eles perderam a tradição, as culturas, mesmo tendo toda essa tecnologia? Ou eles mantêm essa tradição e convivem tradição e tecnologia harmonicamente? E isso, harmonicamente, eu não sei, mas a manutenção das tradições ela é muito explícita no filme, né? Até porque tem todo um ritual de passagem para que o Pantera Negra assuma a sua posição, né? Quer dizer, não é uma coisa puramente tecnológica, tem a questão lá da flor, do chá, tem o ritual, tem a herança sanguínea, né? Porque é uma coisa que é passada familiar. Quer dizer, tem a irmã dele ali, que tem um papel coadjuvante, no sentido de papel de super-herói, mas ela está ali, meio como no Batman, tem aquele cara lá da tecnologia, que é interpretado pelo Morgan Freeman, tem a irmã do Pantera Negra fazendo o papel ali mais ou menos análogo, chegando com as tecnologias. Quer dizer, o cara, além dele ter que ter os superpoderes, ele também tem que ter a harmonização da tecnologia com as suas capacidades, com as suas habilidades, né, adquiridas e tal. Uma coisa que eu fiquei pensando... por trás. Pois é, quando Pedro falou, né, daquela analogia que você fez, de dar uma arma para uma criança de 4 anos, é como você imaginar, por exemplo, um país fictício onde o maior problema seja vacinar as pessoas e os caras fiquem pensando em aprovar até seis posses de arma por pessoas, né? Mas, enfim, isso foi só uma divagação que eu fiz aqui. Tá bom. Não, mas aí, eu não sei se vocês vão entender. Qual é a importância, então, do ator? Eu não sei se vocês conseguem, assim, entender. Eu vejo que tem uma importância muito grande o ator ser esse ator fazendo esse personagem. Vocês têm essa visão também? Que o ator, nessa história, ele encaixou perfeitamente quem foi o ator e quem é o Pantera Negra? Olha só, eu não vou te dizer. Eu acho que muitos não, mas enfim, alguns atores poderiam ter representado o Pantera Negra. Aliás, é um debate que parece que não termina. Quem vai encarnar a continuidade do Pantera Negra, se vai ser uma mulher, se vai ser um homem, enfim, o que seja. Mas eu acho que teve uma questão ali carismática muito forte, né? O falecimento precoce dele por causa da doença e a interpretação que ele fez no filme, que eu achei impecável. Eu não sou crítico de cinema, mas eu como espectador, fiquei muito satisfeito da atuação dele, com a atuação dele, mesmo sabendo que ele já estava diagnosticado e que estava passando por maus pedaços ali. Então teve uma questão de talento, carisma. Não, ótimo. Mas entra uma outra situação também, que é aquela do seguinte: é igual a gente imaginar, por exemplo, Rambo. Cara, se for botar outro personagem para fazer o Rambo, outro ator para fazer o Rambo, não vai ser a mesma coisa. Já iconizou naquela imagem aquela pessoa.
E o Pantera Negra se encaixou muito bem na imagem dele e iconizou naquela pessoa. Então, não faz sentido. Até o Vão substituir, mas não vai ser a mesma coisa. Até o presidente da Marvel Studios, ele falou o seguinte, que não vão utilizar um outro ator nesse próximo filme. Vai ser o mesmo ator. Provavelmente eles devem utilizar cenas gravadas que não foram utilizadas em filmes anteriores. Computação gráfica também. Não vão usar a computação gráfica, que eles falaram que não vão utilizar a computação gráfica. Porém, o ator, ele fez um desenho animado, uns episódios de um desenho animado, e gravaram a voz dele nesse desenho animado, que vai ser uma série. Como seria se o Pantera Negra fosse o Capitão América, por exemplo? Estou dando um exemplo, tá? Como seria o Capitão América se ele fosse o Homem-Aranha? O personagem dele, o T'Challa, fosse outro super-herói. Então, esse desenho, parece que eles vão usar essas imagens anteriores, para montar um Pantera Negra 2. E depois disso, sim, que tem essa discussão que o Rogério falou anteriormente. Porque ele impactou muito enquanto ator. Ele deu vida realmente a um personagem totalmente, sim. Porém, assim, a gente sabe que ele tem, após beber um chá, um produto ali, ele adquire, além das habilidades físicas, essas habilidades físicas. Ele tem super velocidade? Lembra aí? Não. Super velocidade não tem, não. Força. Porque ele briga com o Capitão América. Acima da do média. Normal humano. E aí, Rogério, você lembra de alguma cena assim interessante que a gente tem muita agilidade também. Agilidade, ação. A cena da perseguição do carro. Ah, sim, é fantástica. E ele vai, eu acho que a irmã vai monitorando, né? A irmã controla o carro à distância. Isso, ele bota um negócio tecnológico no carro e controla a distância. Dá nó na inércia ali, porque... o carro vira para um lado, vira para o outro, ele tá lá presinho em cima do carro, de boa. Nesse ainda funciona ali. O carro vai desmanchando no final, né? Porque ele vai sofrendo uma sucessão de ataques. E ele não, tem no final que ele é totalmente destruído no processo. Mas o interessante que mostra nisso tudo é as propriedades do vibrânio nisso, cara. É quase simbiótico ali, né, com ele. Não sei. Então, porque ele fez uma armadura de vibrânio e as armas dele também é de vibrânio. A propriedade principal do vibrânio é refletir energia, principalmente energia cinética no processo. Então, quase toda pancada contra ele reflete, entendeu? Então, o interessante é que ele usa muito disso nas suas armas e na sua armadura. Até Quer dizer, quando ele recebe um impacto de um disparo, então, aquilo se transforma em energia cinética. Aí a armadura tem a capacidade de, ao invés de refletir, utilizando o vibrânio, essa energia refletida, a armadura absorve para ela e guarda essa energia, podendo ele devolver a energia em forma como se fosse um exoesqueleto, né? Devolver a energia numa pancada, distribuindo e tudo mais. Aí a gente tem o escudo do Capitão América e que é de vibrânio. E o Wolverine, que é adamantio, né? Qual seria aí é outro metal. É outro metal. Ah, beleza. Só pra gente não ficar... A propriedade do adamantio é que ele é inquebrável e a única maneira de você lidar com adamantium é através do derretimento. Você só derretendo altas temperaturas para derreter ele para poder lidar com o adamantium. Já o vibrânio, ele não é inquebrável, ele reflete energias contra ele. Exemplo do escudo foi uma cena em que o Thor foi dar uma martelada no Capitão América, ele parou o escudo, toda a energia dessa pancada foi para os lados, quebrou todas as árvores em volta. É verdade, eu estou lembrando agora que no final do Pantera Negra aparece o Capitão América, né? E ele vai fazer um link ali com a irmã dele, que parece que vai dar uma ajuda ali com a história dele. Tem uma costura muito grande aí nesses filmes. Tinha que fazer um mapa conceitual. Eu vou fazer um mapa.
acessório. Mas é Seria sério, mas é necessário. uma genealogia de conexões, porque Caraca. todos esses caras estão conectados. O Arrow está conectado com o Flash, né? Sim. E que está. Pô, e há alguns momentos que as cronologias ficam meio fora Do padrão. Flutuante. da lógica. Pô, peraí, esse tempo não bate com aquele. Mas, enfim, tome Ué. licença poética. Então, vamos finalizar então, Pedro? Que eu já faço Acho o que corte sim, flow. acho que. Galera, eu acho que esses são os pontos que a gente achou interessantes. Se for para discutir sobre Wakanda e toda a tecnologia, a gente vai ter tanta coisa para falar, mas tanta coisa que não vai dar para ficar nesse vídeo. Tem que Exatamente. fazer um tratado filosófico. A gente vai fazer uma temporada do Física Sem Lei só de Wakanda. Fazer um estudo sobre isso. Exatamente. Mas, galera, fica aí, espero que vocês tenham gostado. Vamos lá, aquele padrão, né? Entra, dá like, dá joinha, dá sininho, acompanha a gente, que a gente sempre vai ter postando coisa nova. A gente já sabe qual é o próximo, não? Olha a gente só. vai discutir? Não sei. A gente não sabe, não. Não. A gente vai ver daqui a pouco, a gente descobre e manda. Depois a gente discute. Eu tenho uma para falar para vocês. Então. Ótimo. Vamos parar de gravar para a gente poder cochichar. Tá bom, tchau. Tchau para você, todo mundo. Pé para todo mundo. Qual é que é? Tchau para todo mundo. Tchau, valeu. Falou, tchau.